Se a gente agora colocar o Putin em comparação com o Hitler, você acha que ele simpatiza com o nazismo? Ele não é exatamente um capitalismo de extrema direita. O Zelensky foi eleito com um discurso neoliberal, semelhante ao do presidente Bolsonaro. Por isso que eu digo que ele é o Bolsonaro de lá. Muito bem, Autopapo de volta, falando sobre nazismo com o professor Francisco Carlos Ribeiro, doutorando em História pela PUC São Paulo, o nosso eterno Chico. Sim. Que hoje está muito bem trajado aí. A gente estava falando no bloco anterior sobre mais uma pessoa que vai entrar agora nessa conversa aqui nossa. Muita gente está falando dele, é o Vladimir Putin, não eleito democraticamente, mas aí também é uma outra questão e talvez a gente possa até entrar nisso se isso aí também tiver alguma relação com o nosso assunto. Mas tem uma frase que ele falou atualmente, eu vou até ler porque é uma frase um pouquinho longa. O Putin disse esses dias que, abre aspas, seus objetivos na Ucrânia são defender as comunidades de língua russa por meio da desmilitarização e desnazificação do país para que se tornem neutras. E aí? Bem, o que acontece ali na Ucrânia, pelo que eu tenho lido, né, assim, acompanhado no noticiário e um pouco da história russa, que eu não sou um especialista em história russa, né, mas assim, pelo que eu já li ao longo dos anos, né, o Vladimir Putin, ele é um indivíduo popular lá na Rússia. Eu tenho uma ex-aluna que morou lá na Rússia e ela diz que ele é muito querido porque ele traz um certo patriotismo aos russos. Muito bem. O sistema eleitoral russo é modificado para ele estar sempre no eterno poder. Ele já está desde 1999 lá no poder. Uma hora ele é primeiro-ministro, uma hora ele é presidente, então ele vai alternando ali a função, mas no fundo, quem manda é ele, independente do cargo que ele tenha. Tem um bom currículo, inclusive, né? Já foi até membro da KGB. Isso, tem um ótimo currículo esse cara. Ele foi espião, ele tem assim um currículo de valor para quem valoriza o currículo que ele tem, né? Então, agora eu achei estranho, né, quando ele disse que iria combater o nazismo que está ocorrendo na Ucrânia. Aí eu fiquei pensando, bom, vou acompanhar e ler para ver o que ele quer dizer com isso, né? Porque o ideal seria eu ir lá e perguntar para ele, né? Mas não é possível, então eu tenho que fazer uma análise. Veja, quem é o Zelensky? O Zelensky foi um comediante, né, de TV, nunca tinha ouvido falar dele, né? Se não fosse a eleição dele para presidente e a guerra da Ucrânia, possivelmente ele iria passar batido aí na história aqui, pelo menos no Brasil. Né? Entrou agora há pouco também, ele é bem novo, né? Novo, exato. E ele, até certo ponto, na minha opinião, ele é o Bolsonaro da Ucrânia. Até certo ponto. Como assim? Lembrando que eu falei no bloco anterior palhaço, hein? Mas eu não considero o presidente Bolsonaro palhaço. Ele está mais para arquiteto do que propriamente para palhaço. Mas aí depois a gente pode ver isso. Então, um homem de mídia, nesse ponto ele parece com o loiro lá dos Estados Unidos, né, o Trump. Então, mas um homem de mídia, tá. Até aí, tudo bem, qualquer um pode ser candidato a presidente, ser eleito. Pode ser um faxineiro, pode ser um policial, pode ser professor. E não seria a primeira vez também, porque o Ronald Reagan era um ator de cinema também. Isso, foi um ator. E foi governador, depois foi presidente. Tá. Então, o que acontece? O Zelensky, ele foi eleito com um discurso neoliberal, semelhante ao do presidente Bolsonaro. Por isso que eu digo que ele é o Bolsonaro de lá. Porque ele vem com um ideário neoliberal. E isso significa, na prática, o quê? Aproximar-se da OTAN e da comunidade europeia. E o Zelensky, ele começou a colocar em prática isso. E ele não tem perfil democrático, o Zelensky. Ele foi eleito num sistema democrático, mas ele foi tomando o poder e ele é autoritário. Por isso que eu também o chamo de Bolsonaro da Ucrânia. O nosso presidente, ele é autoritário, ele só não chegou a tomar o poder porque as instituições democráticas no Brasil, né, via Supremo, via Congresso, via o sistema judiciário e também a mídia, bloquearam essa busca pelo poder, né, do presidente Bolsonaro.
Então, só que lá na Ucrânia, o Zelensky ele conseguiu ter espaço. E ele simplesmente resolve fazer o quê? Se aproximar da OTAN e se aproximar da comunidade europeia, que está dentro de um ideal e de um ideário político, econômico, neoliberal. Só que o que ele não raciocinou é que ele tem como vizinho um país que tem o segundo maior exército do mundo, que tem o maior território nacional do mundo. E ele pensou que a OTAN vai me dar apoio, né, o Ocidente vai me dar apoio e eu vou, né, enfrentar o Putin. Só que o Zelensky não teve o apoio militar e nem econômico que ele imaginou que teria, né? E se ele pensou que a OTAN iria mandar um exército para lá, a OTAN não poderia fazer isso, porque aí sim seria uma guerra de proporções que nós não teríamos como prever, né, os desdobramentos. É a mesma coisa quando Hitler invadiu a fronteira da Polônia, no dia 1º de setembro de 1939, ele não começou a Segunda Guerra Mundial. Ele começou assim, eu vou invadir a Polônia e invadiu, interessante, ele anticomunista, invadiu com o apoio comunista do Stalin. Tanto que a Polônia foi dividida em duas, o lado russo e o lado alemão. Aí o que acontece? Só que a OTAN, se ela tivesse mandado armamento, se ela tivesse invadido a Rússia ou a Bielorrússia, aí nós teríamos uma guerra que não seria mais guerra da Ucrânia, né? E aí seriam desdobramentos imprevistos, né? Uma terceira guerra mundial, talvez, né? Não sei, porque a gente não sabe o futuro, né? Levando em consideração o que você falou no bloco anterior sobre comparar, né, Bolsonaro com Hitler e dizer que Bolsonaro não é nazista, se a gente agora colocar o Putin em comparação com Hitler, nesse caso a gente também não diz que ele é nazista porque ele não tem essas características, né, do extermínio. Mas você acha que ele simpatiza com o nazismo? Quem? O Putin? O Putin. Não. Nazismo é capitalismo de extrema. O Putin, ele não é mais socialista, mas ele não é exatamente um capitalismo de extrema direita. É complicado essas coisas. Sim, sim. Né? É complicado. O Putin diz que está combatendo o nazismo na Ucrânia. E o que eu entendo que ele está querendo dizer? Isso é o que eu estou entendendo, posso estar errado. Eu estou combatendo o capitalismo extremado ocidental, que o Zelensky defende a união dele da Ucrânia na OTAN e na comunidade europeia. E mesmo após o início do conflito, a gente percebe que o Zelensky pediu, né, ele reiterou o pedido de entrada na comunidade europeia, que a Inglaterra disse, não, agora não é o momento de nós discutirmos isso. Né? Então, o Zelensky, ele apostou mal, porque apesar do Ocidente estar defendendo, a gente percebe, né, que tem essas sanções, etc., que é muito justo, porque quem está sofrendo nesse momento é o povo ucraniano. O povo que estava tocando a vida deles no seu cotidiano e foi mergulhado, né, escolheu um presidente que fez algumas decisões, né, de governo, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque quando nós elegemos um presidente, dentro do sistema presidencialista, nós estamos dando para ele o poder de 4 anos, 5 anos, 6 anos, depende do mandato. Então, e para tirar alguém que foi democraticamente eleito dentro de um sistema, né, de 4 anos, por exemplo, que é o caso do Brasil, nós temos que engolir o indivíduo, né, durante aquele período, salvo através de um processo de impeachment. Isso é o projeto arquitetônico, né? De quem? Você falou que ele é um arquiteto, né? Não, quando eu chamo o presidente Bolsonaro de arquiteto, eu acredito o seguinte, apesar de eu acreditar assim que ele mesmo não é o arquiteto que organiza tudo isso, porque eu percebo que quando ele está solto na frente da televisão, ele se descompensa muito facilmente. Fala palavrões e não tem um raciocínio conexo. Né? Mas ele deve ter uma assessoria, né, de pessoas. Bom, agora nós temos que pensar esta estratégia, nós temos que pensar aquela estratégia. Haja vista que agora a diferença, né,
nas pesquisas de opinião para a eleição do presidente da República é de 8%, né, entre o Bolsonaro e o Lula. Né? O Lula ainda continua na frente, vai para o segundo turno e ganha todos os seus concorrentes. Mas, por exemplo, na minha opinião, o candidato favorito para ganhar a eleição agora é o Bolsonaro. Ele tem todo um aparelho de Estado para isso. Ele fez uma reengenharia dos gastos públicos para esse ano. Mas é o que você falou, ele tem o Estado a seu favor. Ele é o presidente nesse momento, né? Ele é o presidente, ele tem dinheiro. Tem horário ilimitado na televisão, ele tem a mídia a seu favor, porque tudo que ele fala é reverberado, então não precisa estar só no horário político, né? Ele está usando todo o tempo para ele. Na verdade, a tal da facada lhe deu um horário que ele não tinha, né? Fora do horário político, que era pífio, mas ele ganhou uma boa margem de publicidade, de noticiário, né, de um candidato que foi esfaqueado, E claro que depois se construiu todo aquele... temos que achar um petista ou um esquerdista, um comunista que tentou fazer um plano maquiavélico contra um candidato que tinha horário pífio. Só que não colou isso, porque o indivíduo do atentado trabalhou para o PSOL, parece, muito remotamente. Você viu que a gente já fugiu bastante do assunto aqui, né? Ele está pedindo para voltar em outras ocasiões, porque tem muito assunto para explorar, na verdade, com o historiador. Nós estamos meio que fugindo do assunto, isso eu já estava meio que prevendo, mas ao mesmo tempo nós estamos dentro do assunto porque qual é a essência do nazismo? O autoritarismo, o desrespeito ao ser humano, o desrespeito à nação, às leis. E isso nós estamos vendo na Ucrânia. Nós vemos que não o povo russo, mas o governo atual russo faz com o povo ucraniano. O que o atual presidente faz aqui no Brasil hoje, ele comete uma série de desrespeitos ao ser humano, à classe artística, aos índios, aos negros, às mulheres. Os escândalos aí que estão envolvendo o senhor Kataguiri, o Monark e o Duval, né? Como é o Arthur Duval. O Arthur Duval. Mamãe Falei. Mamãe Falei. Você vê, essas três pessoas agora vivem pedindo desculpas pelo que eles falam, né? Porque um estava bêbado, porque o outro foi molecagem, o outro, eu não sei exatamente qual é a desculpa que ele deu agora, que eu não estou lembrando. Mas a extrema-direita. Nazismo é extrema-direita. Bolsonaro é extrema-direita. Essas três pessoas aí, apesar que dizem que não são de extrema-direita, mas tem posturas o MBL, né? Que está mostrando o seu falso moralismo, né? São machistas, são sexistas, são, né, outras coisas. É isso mesmo. Sabe que para você ser um típico historiador só faltou uma bela barba, né? Então, porque de resto, realmente, olha, saiu direitinho, hein? Mas eu não gosto de barba. Não gosta? Não. Por isso que eu faço a barba. Muito bem. Professor Chico, muito obrigado. Sim. Pela sua presença, pelo seu tempo e por toda essa aula que você deu pra gente. Tá dando aula ainda? Então, eu estou me aposentando, né? Até o meio do ano eu encerro, mas eu estou fazendo algumas atividades, né, de pesquisa. Eu quero, terminando o doutorado agora, eu quero me dedicar a isso. Estou auxiliando, assim, entrei num programa de auxílio, meio voluntário, né, numa universidade no Peru, e eu tenho um projeto um trabalho voluntário à distância em Angola. Então, se alguém... Daí a roupa, né? Daí a roupa. Aí o traje aqui, né? Eu não havia exatamente escrito esse fim aqui do programa, mas eu tenho interesse, né, de auxiliar o povo angolano, tão pisado, tão massacrado ao longo dos séculos em relação aqui com o Brasil, e então dar a minha contribuição humanitária e intelectual, sei lá o que possa chamar. Eu espero ter chegado ao objetivo da entrevista, porque... Chegamos ao clímax? Chegamos ao clímax. E qual que é o clímax? O nazismo, seja ela qual for a sua forma, em época alguma deve voltar. E muito menos no nosso país. É isso. Por favor, gente, quando vocês tiverem dúvida de alguma coisa, pesquise. Pelo amor de Deus, gente. Não discute qualquer coisa, qualquer frase, qualquer imagenzinha que colocam no WhatsApp. Não acredite. Porque... As fake news, elas estão tentando desmoralizar a história. A história já é um outro problema, é a escrita da história. A história tem que ser reescrita constantemente, porque cada época da sociedade, do tempo, tem os seus questionamentos.
Por Mas exemplo. mas não dá para mudar uma coisa que já aconteceu, né? E é isso que as pessoas estão tentando fazer com a pós-verdade. Mas aí nós vamos entrar em pós-modernidade, etc. E Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Com isso, você. não fica fazendo Que tentação. você não está aqui. deixando eu encerrar, porque o nosso tempo já estourou Tá aqui. bom, eu vou ficar Chico, quietinho. obrigado pela sua presença, obrigado mesmo. Disponha. Valeu! Valeu.